Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo isso. Conforme combinado, nós estamos resolvendo esta prova. É a prova de questões de direito constitucional que nós iríamos responder na turma do FRAN. É continuação. Se você não viu as primeiras questões até a 10ª, procura nos vídeos anteriores, na mesma playlist que eu fiz, para você conseguir acompanhar, tá? Vamos continuar a resolução, questão 11ª, questão 11. De acordo com o texto expresso na Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, assegurará aos autores de inventos industriais privilégio permanente. Errado. Todos que inventarem algo industrial, algo que colabore com a evolução da sociedade, com a evolução da sociedade de um modo geral, seja global ou de um local específico, os privilégios serão temporários, porque ainda que eu tenha inventado algo, pode ser que seja a melhoria para uma grande coletividade, tá bom? Então, o que deixa errado a alternativa A é que os inventos industriais é de privilégio temporário. Então, tá errado, não é essa a nossa alternativa. Alternativa B. Penal sempre retroagirá, seja para beneficiar ou não o réu. Errado. Penal, em regra, o direito penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Eu quero chamar a atenção no seguinte: percebam que esta questão, ela aparece, esta afirmação sobre a lei retroagir ou não, aparece com uma certa frequência, tá bom? Então é importante prestar atenção nesse ponto. E outra questão, repito, eu não estou repetindo sempre as mesmas coisas, você que está acompanhando todos os vídeos. E sim, é uma sequência e eles sempre perguntam a mesma coisa, tá bom? Então a alternativa é B de bola. A alternativa B de bola está errada, tá bom? Alternativa C. Regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a perda de bens. Perfeito. Isso daí a gente pode voltar lá na Lava Jato, tá bom? Perceba que é um único crime, sei lá, lavagem de dinheiro, é um único crime e que tem 3, 4 atores. Cada um recebe a sua pena. Cada um recebe, recebe a sua pena, tá bom? Não necessariamente ambos vão receber a mesma pena. Lavagem de dinheiro, nós 4 pegaremos, sei lá, 10 anos. Não, isso é individualizado. Então, quando você vai na alternativa C, regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, sim, que tem outras possíveis penas, adotará, entre outras, a perda de bens. Certinho, é a alternativa correta. Na dúvida, vamos olhar o erro das demais. D. Poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário. Não, não poderá excluir nenhuma decisão, nenhum ponto da apreciação judicial. O STF sempre vai estar envolvido, tá bom? Então a D está errada, porque não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário. E deverá punir ato atentatório a liberdades com penas restritivas de direitos. Não, né, gente? Todos nós temos direitos. Ainda que eu seja uma pessoa presa, ainda assim eu tenho os meus direitos. Não, essa aí está errada. Então, a alternativa correta da 11 é a C de casa, tá bom? 12. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre o direito à liberdade como previsto na CF de 88. Vamos lá. Então, vou procurar coisas certas. Alternativa A. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, sendo proibido o anonimato, desde que assegurado o direito... Não, é proibido o anonimato, tá bom? É vedado, a palavra que vem é vedado. A alternativa A está errada. B.
É livre a expressão da atividade intelectual, sim, artística, científica, de comunicação, sem a necessidade de permissão, sem a necessidade de vistoria da autoridade competente. Isso daí seria censura. Nós, após a Constituição de 88, nós não vivemos mais no ponto de censura, tá? Então é saber totalmente errado. É livre a atividade intelectual, artística, científica, é livre, eu faço o que eu quiser, sem censura. Então é saber está incorreta. C. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, sim, em locais abertos ao público, sim, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada. Por isso que nós temos que avisar a autoridade competente. Então eu quero organizar uma manifestação. Quero organizar uma manifestação, então o que eu vou fazer? Eu vou avisar a autoridade competente para que ela me fale, ó, Gisele, já tem uma outra manifestação, você não vai poder, para esse local e horário, você não vai poder fazer a sua. Ou então, sim, Gisele, vai lá e faça a sua manifestação para o mesmo local e tenha sido concedida a devida autorização. Eu não preciso de autorização do poder público para me manifestar, independente do que seja a favor do aborto, seja a favor da liberação da maconha, seja pró ou contra o atual governo, tanto estadual como federal. Eu não preciso de autorização. Eu preciso avisar a autoridade competente para que ela me fale se tem alguma outra manifestação programada, que aí eu não poderei fazer a minha. Imagine, ontem mesmo nós tivemos manifestações por várias cidades do Brasil, inclusive aqui na Paulista, aqui em São Paulo, sobre Bolsonaro. Imagine que eu ou qualquer outra pessoa organize contra Bolsonaro. Daria uma guerra. Então é por isso que a autoridade competente precisa apenas ser avisada da minha intenção, tá bom? Então essa C está errada. D de dado. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sim, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos na forma da lei, já expliquei isso em outro vídeo, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Perfeito. Qualquer religião, qualquer uma, eu tenho direito, qualquer crença, eu tenho direito aqui no Brasil, desde que respeite suas liturgias, desde que essa liturgia seja respeitada na forma da lei. Exemplo, não posso usar corpo humano, não posso usar mortes, não posso usar pessoas humanas nas minhas liturgias. Este é um exemplo, tá bom? A alternativa correta é a D de dado. Na dúvida, vamos procurar o erro na alternativa C. A criação de associações e na forma da lei. Como é que é? A criação de associações e na forma da lei. A de cooperativas independe de autorização, sim, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, ainda que estas possuam caráter paramilitar. Gente, pelo amor de Deus. Uma organização paramilitar é o PCC, por exemplo. O poder público não pode interferir nisso? Precisa interferir, né? Totalmente errada. 13. Considere a seguinte situação hipotética. Então, vai me trazer uma historinha qualquer. Cidadão de Barueri pleiteia licença para realizar reforma e construção em imóvel de que é proprietário. Mas a municipalidade rejeita seu pleito. Então, eu quero fazer uma reforma na minha residência e o município rejeitou, ele não me deu o alvará. Beleza, vamos lá. Entendendo o cidadão que preenche todos os requisitos que o habilitam a reformar e construir em sua propriedade, apresenta recurso do indeferimento. Veja, direito líquido e certo, né? O imóvel é meu.
Eu não estou vendo nada de errado, minha casa está bonitinha, não tem nada de errado, de repente eu fazer qualquer alteração ali. É um direito líquido e certo, eu posso mudar o meu imóvel desde que eu não interfira em nenhuma regra determinada pelo Estado, que é em prol da coletividade. É um direito líquido e certo. Vamos lá. Passam-se mais de 120 dias e não há resposta ao recurso. Então, eu entrei com recurso, passaram-se 120 dias e não há resposta ao recurso. Neste caso, diante da omissão do município, o cidadão pode demandar a análise do caso pelo Poder Judiciário por meio do mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo. Aqui, na verdade, eles nos trouxe o conceito de mandado de segurança e trouxe um dado importante. Quando eu entro com recurso, o Estado tem 120 dias para me responder. Entrei com recurso de alguma coisa, ele tem 120 dias. Não me respondeu, eu vou entrar com mandado de segurança, porque isso pode entrar, dependendo da situação, como abuso de poder, como omissão de um direito meu, enfim. Então, essa 13 aqui, esse enunciado, ele é bem interessante, dentre outras questões que a gente já respondeu, para entender de uma vez por todas o que é o mandado de segurança, tá bom? Portanto, a 13, a alternativa correta é a C de casa. 14. Sempre que há falta de norma regulamentadora, mandado de segurança, direito líquido e certo. Habeas corpus é privação da minha locomoção. Habeas data está relacionado ao direito dos meus dados, tanto de inserir ou alterar em bancos públicos, em bancos de dados públicos, tá? Ação popular está relacionada à questão do cidadão comum conseguir ter voz ativa no Estado. E o mandado de segurança, qual é a palavra? Falta de norma regulamentadora, tá bom? Então, ó, sempre que há falta de norma regulamentadora, o que é isso? Greve. Existe uma lei que regulamenta a forma que, por exemplo, o servidor público faça uma greve? Não. É feito ali uma analogia, eles acabam usando as regras da CLT, porque não existe uma norma para eles ainda. O Congresso ainda não teve tempo de fazer esta norma, tá? Dentre outros pontos. Então, tudo que a lei não determina como eu faço, para que um direito meu, enquanto cidadão, não seja omitido, não seja argumentado de que, não tem a lei que determina, você não tem direito, tem que esperar. Existe um mandado de injunção. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, conceder-se-á mandado de injunção, alternativa B de bola. É um direito meu certo, só que não existe uma norma que regulamenta. Então, é a alternativa B. Vou entrar com mandado de injunção e vou exercer aquele meu direito ainda que não tenha uma norma, uma lei que regulamente tal direito, tá bom? 15. Segundo a Constituição Federal, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, qual é a palavra-chave? Liberdade, coação em sua liberdade de locomoção. Acabei de falar. Habeas corpus. Qual que é? Alternativa C de casa. Tá bom? Acabei de falar. Palavra-chave, coação em sua liberdade de locomoção. Tá bom? Então, a alternativa aí é C de casa. 16. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante. Beleza. O que ele está perguntando aqui?
quando que será pago uma indenização. Vamos ver? Ressalvados os casos previstos na CF, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Sim, desculpe o que é aqui? Por exemplo, eu moro nessa rua, eu estou na frente da minha casa. E por algum motivo, aqui na rua de baixo, eu tenho a estação de trem Dom Bosco. Imagine que por algum motivo eles queiram fazer uma linha paralela, e se eles fizerem a linha paralela, imagine que eles precisam de mais uma linha para que tenha uma melhor velocidade, uma melhor demanda do pessoal, uma melhor prestação de serviço, porque esse trem ele vem lá de Mogi das Cruzes, vem lá de Estudantes e vai até Luz. Então ele vem abarrotado. Imagine que o Estado fale o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos colocar 2 trens, 2 carros paralelamente e para isso nós temos de fazer uma linha paralela. A minha casa está nesse rol, porque eu estou ao lado da estação. O que vai acontecer? Esta minha casa aqui, a minha avó tem desde a década de 60. Desde a década de 60 anos. Se o Estado chegar aqui e falar: senhora X, a senhora precisa sair porque agora a linha do trem, a linha da CPTM passará aqui. Veja, ela vai ter direito a uma indenização anterior a ela sair, uma indenização, e não vai ter discussão, ela vai ter que sair por conta do interesse público. Portanto, qual é a alternativa correta? O que, por exemplo, se caso o Estado resolver fazer uma linha paralela aqui da CPTM, o que a minha avó, que é a proprietária do imóvel, terá de fazer? B. Justa e prévia indenização em dinheiro. Não tem discussão, viu, gente? Não adianta ela falar: ai, minha vida inteira eu tô aqui. Não adianta eu, enquanto pessoa mais apropriada, digamos assim, mais preparada para resolver o interesse dela, não adianta eu chegar lá no Estado e falar: não, nós fizemos investimentos, nós temos uma estrutura. Não adianta. É interesse público, nós teremos de desapropriar esta residência, tá bom? Então a alternativa correta é a B de bola. A minha avó, que é a proprietária do imóvel, terá direito à justa e prévia indenização em dinheiro. Agora eu vou cantar para vocês uma informação importante que é bom vocês anotarem na frente. Vocês vão pausando, tá bom? Anotem aí. Desapropriação, 2 pontos. Formas de indenização. Nós temos 3 formas de indenização. Geralmente o que é perguntado é o quê? É aquela forma de indenização ulterior, que é o quê? Quando o Estado precisa usar o meu imóvel e se há alguma danificação, se tem algum dano, eu vou ter direito a essa indenização. Se houver dano, tem essa outra forma de indenização. Tem essa outra forma de indenização, que é a que eu acabei de explicar, tá bom? E anotem a terceira, vamos lá. Desapropriação, 2 pontos, vão pausando. Formas de indenização. Por necessidade pública, vai ser em dinheiro. É o caso da minha avó. Se tiver uma necessidade pública deles simplesmente desapropriar, precisar usar o terreno da minha avó vai receber essa indenização em dinheiro. Se não cumprir a função social, ou seja, aí eu tenho um imóvel e eu não estou cumprindo a função social. Eu tenho uma sala comercial no centro de São Paulo, naquele prédio onde nós estudamos ali no centro, e de repente eu uso para residência. Eu não estou atendendo a função social. O Estado vai tomar aquela sala de mim e como que ele vai me pagar essa sala? Através de títulos do Estado. Eu não vou receber em dinheiro. Por quê? Porque não está atendendo a função social, tá bom? E perigo iminente público, que é o que eu expliquei há pouco. Imagine que precisem usar, eu tenho um grande salão, tenho uma grande enchente aqui, o que é impossível, porque aqui é muita subida, mas sei lá, bom, vou usar esse exemplo. Eu tenho um grande salão, dá uma enchente aqui, e o que acontece?
o Estado precisa usar o meu salão, o meu grande galpão, para alojar, para deixar temporariamente pessoas que perderam as suas residências e não têm para onde ir. Em regra, eu não recebo nada por isso. O Estado ele tem direito de mexer naquilo, desde que comprove que todos os prédios públicos já estão ocupados. As escolas aqui da Redondeza, está tudo ocupado. Ah, só sobrou aquele particular, ele vai usar. Em regra, ele não vai pagar nada. Mas se tiver algum dano ulterior, estouraram todos os meus canos, derrubaram paredes, enfim, se tiver qualquer dano, eu vou ter direito a esta indenização. Então, desapropriação, 2 pontos, formas de indenização. Necessidade pública, dinheiro. Não cumprir a função social, títulos. Perigo iminente público, posterior, pagamento posterior, tá bom? Então, a alternativa correta da 16 é a B de bola. 17. Considerando o que dispõe a Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, se um cidadão brasileiro se recusar a prestar o serviço militar obrigatório, alegando que sua religião não permite essa prática, é correto afirmar que... Isso daí eu já cansei de explicar, né, gente? Alternativa E, de escola, poderá obter a dispensa do serviço militar obrigatório, mas terá que cumprir prestação alternativa se não quiser perder seus direitos políticos, tá bom? Alternativa E. Questão 18. Questão 18. Nas formas da Constituição Federal, são privativos de brasileiro nato os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática e do oficial de Forças Armadas. Alternativa B de bola, isso daí está lá na Constituição. Eu espero que todos vocês tenham lido já, todo mundo está com tempo. Artigo 5º, leia o primeiro, leia do primeiro ao quinto e principalmente do primeiro ao quinto e o 12º. São os que mais caem, tá bom? Leem esses artigos que todas as respostas disso daqui que eu tô cantando estão lá, tá bom? Então a questão 18 é a alternativa B de bola, tá? Tem um esqueminha de como isso daqui, mas vai ter uma outra questão disso daqui ainda nessa apostila, eu explico num outro vídeo, porque os nossos amigos garis estão subindo a rua, eu tenho que desligar, senão vocês não vão ouvir. Ó, essa apostila tem, deixe-me ver, 28 questões. Eu vou parar então na 18, no próximo vídeo da próxima semana nós vamos resolver da 19ª até a 28ª e a gente termina esta apostila. Estudem, leiam, porque isso daqui é matéria que todos nós temos que saber. É inimaginável nós irmos para uma prova de concurso e não saber coisas tão básicas como essas que eu estou explicando, tá bom? Se tem alguma dúvida, alguma coisa, deixa o comentário aí que eu explico. Se eu fui muito rápida, se eu fui... manda o WhatsApp para mim que eu explico direitinho, tá bom? Espero que todos estejam bem. Tenha um bom dia, agora para mim é bom dia, e até logo, se Deus quiser. Eu quero voltar para a sala de aula, gente. Tô com saudade de vocês. Até, fiquem com Deus.